Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com meus amigos André, Noel, Matheus e Bruno, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bem-vindos ao episódio 36 do Muito Além do Gesso. Hoje sem convidados, mas com muito motivo de comemoração aqui. Acabamos de saber que batemos o número de 20 mil starts no Spotify. É um número relativamente grande, pessoal. A gente está muito feliz com isso. Foi uma coisa que começou de uma maneira despretensiosa e tem crescido de uma maneira muito legal. A gente está muito satisfeito com o crescimento do podcast e muito feliz de ver que estamos atingindo cada vez mais gente por aí. E com esse número chegando, 20 mil visualizações, 36 episódios, a gente se pegou perguntando assim, o que estamos fazendo aqui? Sabe aquela coisa meio existencial? Da onde viemos, para onde vamos, aonde iremos chegar? E a gente resolveu pensar isso junto com vocês aqui na gravação do nosso episódio. E nosso grande filósofo, André, vai começar falando aqui pra gente da onde viemos, para onde vamos, aonde queremos chegar. Bom, vamos lá. Nada muito fácil. Acho que vai ser um episódio parecido com o episódio do Seinfeld. E a gente vai tentar, no final desse episódio, definir um pouquinho para onde que a gente Uma vai, primeira né? dúvida, será que nossos ouvintes ouvem Seinfeld ou será que é coisa de velho para os velhos mais que nem a gente, André? Eu acho que eu meio cringe Seinfeld. O Matheus não faz ideia do que é, tá vendo só? Tem na Netflix, fala que entrou na Netflix agora. Voltou na Netflix, mas você olha assim, o visual já não é mais tão atrativo, né? Bom, mas vale a pena, viu? É sensacional. Cara, eu acho que a gente foi, assim, eu gosto muito de pensar nesses 20 mil starts, né? Eu gosto de pensar onde que a gente colocaria essas 20 mil pessoas. Eu sei que muitos são repetidos, ainda bem, mas você já começa a imaginar algo tipo um estádio. De repente dá para a gente chegar nos nossos 100 mil ali e lotar um Maracanã, talvez, de muito além do gesso. Então seria muito bacana. Eu acho que primeiro a gente pode definir o que a gente quer fazer, que espaço que a gente quer ter, depois definir algumas coisas que a gente não quer ter. Eu acho que o principal é ter um espaço que fala de coisas de ortopedia, mas de maneira divertida, de maneira leve. O que mais você pode falar aí, Noel? Eu acho que primeiro, já que você baseou isso, André, como é que as pessoas que querem fazer uma coisa divertida sobre ortopedia podem ter haters, né? Porque os haters são pessoas que aparecem e começam a falar mal, né? E nós tivemos recentemente um hater que ele colocou, não vou citar aqui o nome por questões éticas, né? Mas eu vou só pegar uma frase dele, que ele falou o seguinte: quem lacra não lucra. Primeiro, eu queria falar que nós, membros aqui do MAG, não temos salário, né? Alguém aqui está ganhando alguma coisa? Não. Leandro deu até uma risadinha, né? Acho que ninguém aqui tem salário, né? Nem mesmo os Bruno e os Matheus, que são os aspirantes ou alunos, né? Então, vai lá, Leandro, você que é um cara que entende muito de frases de efeito, o que significa isso, quem lacra não lucra? Você sabe que antes de falar sobre quem lacra não lucra aí, Noel, eu queria comentar que eu acho assim, eu vejo de uma maneira que a gente ter haters talvez seja um bom sinal, entendeu? Porque se tem uma coisa que eu percebo, assim, nessa brincadeira, já são 30, é o 36º episódio aqui do Muito Além do Gesso, né? A gente tem conta de Instagram ativa, principalmente eu e você, né, Noel? Temos canal de YouTube, damos aula, tem outro podcast junto com o HackMed e tal, que quando a gente vai se expondo, a gente tá se expondo, né? Então, assim, é óbvio que vai ter gente que não vai concordar com tudo que a gente fala, né? Se eu aqui falar A, muita gente vai falar B, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tá se expondo, a gente vai ter pessoas que vão criticar a gente, e acho que se alguém não tiver disposto a receber críticas, não se exponha, né? A gente tá aqui, a gente tá dando a cara para bater, e a gente faz questão de fazer isso, entendeu? E eu acho que a grande maioria das coisas, elas estão abertas à discussão, entendeu? Então, se a gente vem aqui falar, sei lá, que o caminho é fazer consultório para ser um bom ortopedista, a gente muito está errado, tanto que a gente não fala isso, né? Esse é o caminho que a gente escolheu, nós três, né? Mas tem diversos caminhos aqui de ser ortopedista, e uma das grandes funções, eu acho, que a gente vê aqui é mostrar esses caminhos para todo mundo. Então a gente já trouxe gente que é ortopedista militar, gente que é ortopedista no bombeiro, gente que é ortopedista em São Paulo, que é ortopedista na Bahia, que é ortopedista em Santa Catarina, que é ortopedista em Brasília. Já trouxemos pastor da igreja aqui para
para falar, né? Então nossa ideia é mostrar diversos caminhos, entendeu? Não apontar o caminho certo, mas na minha opinião algumas coisas não são discutíveis. Então assim, discutir, por exemplo, se racismo existe ou não existe, discutir se a gente deve apoiar a diversidade ou não, discutir se a gente deve dar voz para todo mundo, essas coisas não são discutíveis, na minha opinião, e a gente não vai aceitar esse tipo de discussão, entendeu? O Nono foi gentil em não ler o comentário inteiro do post, mas esse comentário foi feito justamente no nosso episódio sobre racismo. E eu acho que a discussão se racismo existe ou não, ou se é mimimi, que é um termo que eu pessoalmente detesto, mas que as pessoas gostam de usar, eu pelo menos não vou aceitar esse tipo de discussão. Mas vamos voltando para a nossa conversa, né? Assim, se a gente vai definir nossa missão. Bom, então a gente tem um espaço democrático, a gente apresenta vários pontos de vista, pessoas completamente diferentes. Eu não acho que as pessoas sejam planas, tá? Não dá para colocar sempre preto no branco. Eu acho que a gente vai trazendo diversas coisas. Eu até um episódio que eu recebi uma conversa pessoal, é de uma super amiga, assim, uma pessoa muito bacana, mas foi um episódio que a gente foi falar da Fixit, das imobilizações 3D, e uma pessoa falou que aquilo não era legal, ela mostrou o ponto dela, e eu entendo. E eu acho que a gente está aberto a isso, a gente está aberto a essa conversa. Então a gente tem um espaço democrático, divertido, e que também vai apresentar vários pontos de vista, sempre com muito respeito. Eu acho que talvez seja um dos balanços aí que a gente vai colocar aqui na nossa discussão. E o Leandro trouxe alguns pontos que a gente não vai aceitar de jeito nenhum. Racismo, homofobia, preconceito, assim, eu diria até parecido com aquela propaganda do Uber, né? Se você pensa dessa maneira, o MAG não é para você. Eu acho que talvez seja um caminho, assim, um limitezinho, uma linha que a gente possa traçar no chão. Perfeito. E sabe que você falou uma coisa que eu gostei, André, na questão das pessoas planas, né? Tem um termo que eu acho bastante interessante, que é o maniqueísmo, né? Que é como se as coisas fossem simplesmente boas ou ruins. É verdade que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Às vezes a gente tem uma tendência, hoje em dia as coisas são muito superficiais, né? Então, o André, a gente faz parte de um mesmo grupo de WhatsApp de amigos, né? E às vezes tem um negócio ali que alguém manda, sei lá, falando bem de um dos políticos, do cara, então o outro político é melhor? Eu falo, calma, eu falei aquilo daquele político, né? As coisas não são tão assim, então, A ao contrário de B, né? Tem muitos tons de cinza aí que acho que, infelizmente, essa comunicação muito superficial que a gente vê às vezes hoje em dia em mídias sociais, a comunicação superficial, às vezes de grupos de WhatsApp, deixam a desejar, né? Até acho que outro ponto sobre o que a gente está falando aqui, qual é a nossa função do MAG, acho que a intenção também é ter discussões profundas, né? Eu acho que uma das coisas quando a gente começou o podcast, chegaram a falar pra gente que a gente estava fazendo episódios muito longos, né? Porque a gente faz episódios aqui de 50 minutos, quase uma hora. Não, mas podcast para atrair atenção tem que ter 30 minutos. A gente fala, não, a gente quer ter conversas profundas com as pessoas e sobre os temas que a gente está falando, né? Em 30 minutos, a gente estamos esquentando ainda as conversas, né? Mas será que o Sabe que essa semana... ortopedista não é maniqueísta por definição? Tipo, a gente tem que falar, quebrou ou não quebrou, né? Opera ou não opera? Mas lógico que existem muitos tons de tratamento, né? Mas será que desde a residência nós não somos treinados a ser dicotômicos, a ser maniqueísta? E falar, puta, tem que operar, não tem que operar? Mas esse é um erro. É um erro, principalmente que a gente estava falando assim, eu acho que até na discussão do episódio com Fanta, né, que a gente viu sobre a questão da importância do TEOT e tal, mas a gente tá nessa, que é uma coisa falsa, né, Noel, você achar que de repente as fraturas, ou qualquer tratamento é A ou B, né, então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp lá com pessoal especialista em quadril, e é tão comum ter caso que mandam e falar assim, tipo, metade fala opera, metade fala não opera. Quem fala opera fala para operar de um jeito, operar do outro. Eu tenho certeza que vocês têm grupo especialista em joelho, especialista em trauma. Então, é uma grande mentira que a gente fala, que a gente treina nossos residentes para acharem que as condutas são tão pretas no banco. É óbvio que tem casos que são muito óbvios, entendeu? Mas a grande verdade é que a maioria não é. Eu acho que a grande maioria dos casos não são tão óbvios assim. Mas acho que falando em treinamento, né? Tudo bem, não vamos divergir tanto, mas assim, alguém uma vez falou numa reunião clínica que eu achei muito interessante, né? Você começa a apresentar um caso, parece um pouco a disputa do maestro Zezinho, né? Quando o cara acerta a conduta com menos informação possível, parece que ele é melhor, né? E muito essa coisa de opera ou não opera, sabe? Mostrou
uma radiografia de frente, o cara já falou o que tinha que fazer. Então esse cara, uau, esse é muito bom. Então, eu acho que sim, não é? Eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente é meio treinado para tentar estabelecer uma coisa preto e branco. E a vida não é assim. Eu acho que o Matheus e o E Bruno mais do não que conhecem isso, o Maestro Zezinho também, viu? Mas vou deixar quieto. puta, É, a gente precisa fazer um guia anos 80 para a turma, viu? é, porque um dia desses eu estava no centro cirúrgico, aí alguém chegou para mim e falou, pô, não, deixa eu te falar, você é muito questionador. Eu falei, porra, meu, você tá me criticando? Ele, não, 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 isso é um elogio. Porque, cara, residente questionador era o cara que era zoado, né? Tipo, é o cara que você achava que não era um bom residente, pelo menos onde eu fiz residência. O residente questionador era considerado talvez um cara que não sabia lidar com hierarquia, não sabia lidar com organização, e talvez hoje, como o próprio Fanta disse, né, Leandro? O cara questionador talvez tenha bons pontos também, né? Você sabe que você me falou, eu tô lembrando de uma coisa, né? A gente discute bastante também sobre, talvez mais no offline do que no online aqui, sobre criação de filhos, né? Que nós três somos pais. E tem uma coisa que eu vejo, uma coisa que se fala muito hoje em dia sobre criação que eu acho interessante, que é assim, né? A gente quer adultos que sejam criativos, que sejam independentes, que tenham pensamentos originais, e a gente cria crianças, pelo menos a criação mais tradicional, querendo crianças comportadas, que não brinquem, que não questionem. Então, é justamente o contrário, né? E talvez a gente esteja fazendo a mesma coisa com os residentes, aí extrapolam nem só do ortopedia, imagino que de todas as especialidades, né? Então a gente quer que as pessoas sejam originais, mas que ao mesmo tempo sejam conformistas. É um balanço muito difícil esse, não é fácil de chegar. Bom, definindo o nosso MAG, então. É difícil não viajar, né? É, mas assim, se é uma coisa democrática, que a gente ouve ponto contra ponto, a gente está aberto a críticas, a gente estabelece alguns limites. Para onde nós vamos agora, né? Depois desses 20 mil starts, qual que é o nosso caminho? Carreira científica parece, né, Leandro? Oi? Carreira científica? Carreira científica, né? Cara, eu acho que a gente vai aonde nossos ouvintes nos levarem, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito nesses 35 episódios, é a nossa interação lá no Instagram tem sido muito positiva. A gente já gravou alguns episódios com também os Mag Talks que tiveram também aí, né? Extras. A gente aprendeu muito a ouvir o que os nossos ouvintes estão querendo ouvir. Tentamos trazer pessoas que falam sobre os temas que as pessoas querem ouvir, porque já deixamos bem claro aqui nesse episódio que a gente tá velho também, que às vezes muitos dos nossos ouvintes são bem mais novos que a gente, que às vezes eles querem ouvir coisas que a gente nem. A gente não tá tão atento, né? Então acho que esse balanço é super importante. Aqui fica mais um convite para você que está nos ouvindo, seguir a gente lá no Instagram, mandar mensagem para a gente poder interagir cada vez mais, que com certeza a gente está super de olho e tentando, com certeza, atingir todos os objetivos que vocês esperam da gente, né? E uma coisa. Eu acho que Vai lá, André. não, eu acho que uma outra coisa que a gente que está pintando, né, que é meio natural da gente, eu acho que a gente curte, de certa maneira, uma parte educacional, não formal, de formar pessoas e de participar. Então temos Matheus e Bruno aí, Brunão já vai falar. E acho uma coisa que putz, me trouxe muita felicidade, muito orgulho. Vou até pedir para eles anunciarem que é o primeira participação do Muito Além do Gesso de maneira formal no Congresso. Diz aí, Matheus e Bruno, como é que vai ser essa? Fala aí, Matheus, vou deixar a parte do trabalho aí do congresso contigo e depois eu já pego na sequência. Eu acho que é uma experiência diferente, né? Levar um podcast para os aprendizados trazidos no podcast para um congresso. E a gente definiu no trabalho alguns temas principais que a gente fala aqui, que também faz parte dessa missão e para onde a gente vai. Mas eu acho que é algo muito interessante, né? Muito diferente. Bom, oficialmente então, né, o Matheus vai mostrar, a gente vai divulgar, mas um trabalho foi oficialmente aceito no Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, né? Talvez seja o congresso mais importante da sociedade, em nome do podcast Muito Além do Gesso. Isso foi uma iniciativa total do Matheus e do Bruno aí, que estão de parabéns. Acho que é algo bem, muito bacana aí.
Vai ser animal. Acho que, pegando um pouco o gancho do papel do Muito Além do Gesso, uma coisa que eu sempre falo com o Matheus, cara, acho que algo incrível que a gente vem fazendo e que trazer temas como esse, que foi motivo de uma certa polêmica e é imprescindível, eu acho que o Muito Além do Gesso ele tem um papel de fornecer todas as ferramentas necessárias para que qualquer um faça a ortopedia da forma que o cara quiser. Então, o nosso papel é mostrar que existem ortopedistas em diversos pontos, em diferentes patamares, que traçaram caminhos distintos, alguns em São Paulo, outros fora, alguns no Brasil, outros fora do país. Então, mostrar que é possível fazer do jeito que quiserem e qual é o caminho a ser seguido para diferentes braços que você queira atuar. Então, eu acho que trazer esses temas diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes e mostrar as ferramentas para isso, eu acho que, ao meu ver, é o papel primordial do Muito Além do Gesso e, honestamente, a gente vem fazendo isso muito bem. Vide os comentários que a gente recebe, o feedback que a gente sempre está tendo nas caixinhas, nos comentários, seja no YouTube, seja no Instagram, e isso dá força aí para a gente continuar, está sendo muito bom. Acho que é a opinião unânime aqui de todo mundo, a gente faz isso aqui com o maior prazer e vamos firme nisso, estamos só começando. Uma Acho que uma outra coisa que é coisa. legal de pensar, né? Você pensar esse congresso aqui, ele é muito grande, né? Eu não sei que tamanho que ele está hoje em dia, mas pega aquela aula mais importante do congresso e ela tem um start. Quantas pessoas vão ver, né? 3.000, 4.000? E a gente já está nos 20, né? Acho que é algo muito bacana também. É engraçado nesse negócio de mídia social, né? Às vezes você parece, putz, quantas pessoas estavam na aula? Você pensa, poxa, é um stories ruim, né? Você posta um stories, tem pouco engajamento, é o número de pessoas que você vê uma aula hoje em dia no congresso, né? Mas um dia desses eu estava ouvindo de um cara lá do hospital, né? Que estava falando, poxa, eu sigo tal médico no Instagram, ortopedista, né? E, porra, o cara tá voando, meu. O cara tá voando, sabe? Esse argumento acho que todo mundo deve ter ouvido já, né? Tá voando, tô vendo ele no Instagram, o cara tá pegando um monte de coisa diferente e tal. Eu acho que a gente bota um pouco os pingos nos is aqui, por assim dizer, que a gente fala um pouco a vida como ela é, né? E a realidade como ela é. Então tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, e ninguém aqui fica também postando coisas que não é a realidade da vida, né? Porque a mídia social tem esse mal. A gente poderia se expor ali no MAG e colocar um monte de coisa que não é verdade, ou mesmo nas nossas contas pessoais. E hoje em dia, infelizmente, falando um pouquinho sobre saúde mental até, que às vezes a gente fica olhando para o lado do vizinho no Instagram, isso pode fazer mal às pessoas, e esse não é o nosso objetivo, né? A gente quer ajudar as pessoas. O que importa é offline, né? Não. Lógico. Saiu meio chapeuzinho vermelho esse meu último comentário, né? Essa minha última frase, que a gente quer ajudar as pessoas. Acho que eu tô lendo muita história infantil. Mas é porque, realmente, quando a gente ouve os outros falando, cara, você vê que as pessoas, elas ficam muito afetadas mesmo do que elas veem no Instagram, cara. E hoje em dia, cara, vou falar qualquer estado do Brasil, tá? Tá todo médico se expondo na mídia social. E às vezes você vê uma pessoa que se expõe de uma maneira até superlativa, dá a entender que a pessoa está num trabalho super não sei o quê. A gente vê o MAG e a gente comenta sobre a realidade como ela é. Eu acho que isso é um ponto forte também, entendeu? Eu acho muito louco, né, Nel? Como vocês sabem, na semana passada foi meu aniversário e eu tava viajando com minha esposa e com meu filho e optei por no dia 32, do... Leandro? 32, né? bem por aí, quarentão agora, oficialmente 40. E eu deixei falei, pô, tá num puta lugar legal, falei, cara, vou ficar offline 24 horas do meu aniversário, vou curtir aqui 100%, não sei o que lá, e quando você volta para online, tem gente xingando já, cadê você, não sei o que, você fala, porra, tô aqui de boa, né, tipo, hoje em dia se criou uma obrigação, né, de você estar online o tempo todo, né, e tipo, as pessoas esquecem que o importante não é o online, né, o importante é o mundo offline e a gente tá cada vez mais presente. Mas o que você falou, não eu não acho que é chapeuzinho vermelho, não, entendeu? Eu acho que, como você já comentou, a gente não ganha nada daqui muito além do gesso, né? E realmente eu acho que a gente tem uma intenção de ajudar as pessoas, que eu acho muito importante a gente lembrar disso como médico, né? Tem uma coisa, como eu já comentei também aqui algumas vezes, eu faço muita mentoria lá, tanto com os residentes quanto com os acadêmicos, e tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, quando você pega e você vai falar com as pessoas quando elas estão prestando medicina, né? Talvez até mais que prestando medicina, mas você fala, tipo, eu acho que tem aqueles médicos meio que quiseram
fazer medicina desde criancinha, assim, naquela coisa daquela criança que você pergunta o que você quer ser quando crescer e fala que quer ser médico, e aqueles médicos, tipo, que nem eu sou, na verdade, sou do segundo tipo, que meio que decidiram medicina, tá? Eu, honestamente, tive muita incerteza por muito tempo. Mas quando você fala com essa galera que quer desde pequeno, quando você pergunta assim pra uma criança que fala que quer ser médico, né? O que você quer fazer? Ah, eu quero ajudar pessoas, né? Essa frase é muito comum, né? Quando você quer fazer médico, você quer ajudar pessoas. E todo médico, em maior ou menor grau, quer ajudar pessoas. Isso tem algum caminho, algum momento ali do caminho, às vezes a gente esquece disso, né? A gente está aqui para ajudar pessoas, a gente está aqui, nesse caso, na verdade, para ajudar outros colegas ortopedistas, outros colegas médicos, mas como médico a gente está para ajudar pessoas, seja como ortopedista ajudando a saúde ortopédica, ou seja como clínico, ou seja como cirurgião geral, seja como for. E é importante lembrar disso. Eu não acho que a história do Chapeuzinho Vermelho, não. Mas eu acho que nesse intuito de ajudar pessoas, né, uma das coisas também que é interessante do Muito Além do Gesso, talvez a gente pegou um pouquinho nossas trajetórias pessoais, especialmente desses momentos muito chaves de faculdade e residência, e tentou trazer temas que não eram presentes e que são muito importantes. Talvez hoje em dia eles estejam um pouquinho mais presentes, mas temas como saúde mental, temas como o excesso de trabalho, temas como fazer o trabalho e de certa maneira tentar, assim, até mesmo reconhecer alguns erros do passado, né? Assim, não necessariamente você sempre é a mesma pessoa, mas uh, o excesso de trabalho era muito valorizado. Era meio que uma coisa heróica, era uma coisa Era ou bonita. ainda é, André? Desculpa. É isso que eu Era ou ainda pensei. é? Ainda Você é, não né? vê os caras do seu lado falando, puta, você não tem noção, o cara tá com o consultório lotado, velho. Puta que pariu, que animal. Ou não? Mas isso não quer dizer o excesso de trabalho, né? Assim, se você não trabalhasse 120 horas por semana, você era um vagabundo, entre aspas. Assim, consultório lotado talvez seja hoje em dia muito mais ligado ao sucesso, apesar de eu não concordar exatamente com isso, mas do que um excesso de trabalho. Acho que tem uma diferença aí. Mas um dos intuitos do Muito Além do Gesso é trazer coisas não usuais e muito importantes para a formação dessas pessoas. Eu tô Até pensando mesmo aqui. dar voz a pessoas que não são muito ouvidas. Exatamente o que eu tava pensando agora, porque eu tava pensando assim, tipo, se você pegar alguém, um ortopedista, qualquer um, nós mesmos, você pensar, na verdade, a gente ouve, eu acho que o viés a gente ouve as pessoas acadêmicas, no fundo, né? Porque acho que a voz que a gente está acostumado a ter no meio ortopédico é a voz acadêmica. Então a gente ouve basicamente as pessoas que dão aula, que estão lá nos congressos tal. Mas a gente trouxe aqui, acho que muitas pessoas que não estão nos congressos e que são pessoas que têm muita coisa para acrescentar. E a verdade é você pensar assim, tipo, num congresso qualquer, você tem muito mais gente ouvindo do que gente falando, né? E acho que as pessoas que falam tendem a ser, e a gente está incluso nisso, porque eu falo em congresso, mas tendem a ser muito, muito similares, né? Acho que a diversidade talvez é trazer as pessoas que não são ouvidas normalmente, como você estava falando, André, que eu estava justamente pensando, acho que a gente chegou à mesma conclusão juntos. Eu vou dar um exemplo claro para mim. Putz, um cara espetacular, mas que ele não tem. Assim, as pessoas até misturam com certo preconceito, que foi o episódio do Ronald. Todo mundo conviveu com alguém que veio de outro país e poucos foram perguntar a história, foram entender o Revalida e trazer isso para um palco, né? Trazer isso à tona. Eu não lembro o último congresso que eu vi que um dos ortopedistas veio de outro país e se formou aqui. Tem um muito grande da O, mas assim, o Jaime Quinteiro, mas fora isso eu não tenho essa sensação. Eu vejo muito pouco e assim, é uma figura completamente frequente e presente em todas as residências. Com certeza isso faz muito mais sentido de falar de diversidade do que você selecionar uma outra pessoa de outro estado que tem a mesma origem, né? Tipo, que fez residência com você, né? Então faz muito mais Sim, sentido, né? Agora que a gente aprendeu alguns conceitos de diversidade, né? Então, realmente, quando você quer falar disso, fica uma boa dica. Hashtag fica a dica aí, pessoal dos congressos. Hashtag fica a dica SBOT.
Uma coisa que eu estou pensando aqui também é trazer, igual foi com o Delgadillo, esses dias eu estava rodando nesses postinhos, né, no internato a gente roda, e tinha um cubano lá, cara, que ele estava super feliz, porque ele conseguiu revalidar, porque um conhecido dele conseguiu no ano anterior. Então ele se apegou àquele cara, foi saber dele o que ele fez para conseguir, e aquilo, meu, deu forças para ele ir atrás e buscar aquilo. Eu acho que a gente tá no Brasil, nos formamos aqui, e muitas vezes a gente não pensa em situação externa, mas aposto contigo que alguém que está fazendo medicina, ou seja boliviano ou não, fora do Brasil, se escuta a história do Ronald, com certeza se inspira nele e vai buscar e seguir ele como exemplo. E muitas vezes a gente tem acesso a oportunidades que muitas pessoas não têm. E quando essa pessoa vê que alguém que saiu do ponto zero, do ponto A igual àquela e chegou num ponto B, aquilo dá um gás surreal para a pessoa ir atrás, entendeu? Acho que tem esse papel, o Muito Além do Gesto tem esse papel também. Verdade, sem dúvida. Não, inspiração é assim, sabe que eu tô lembrando uma história do outro podcast, né, do HackMed, que uma vez eu tive um convidado um grande amigo meu, que é o Fábio, ele tava contando a história dele é um cara que fez uma formação formal, assim, bem extensa, ele tem 2 faculdades, quando depois de mais velho parou para fazer um mestrado e tal, e ele me contou depois que a gente publicou o episódio dele, teve uns dias uma conhecida dele, que não era uma pessoa super próxima, mandou uma mensagem que tinha ouvido o podcast dele e que resolveu se matricular no MBA depois de ouvir, entendeu? Então é muito louco, assim. Eu imagino até que deve ter umas histórias parecidas por aí, até se tiver algum ouvinte nosso com alguma história aí que ouviu aqui no podcast, de repente se inspirou para fazer alguma coisa diferente, manda pra gente lá no Instagram que a gente vai adorar ouvir essas histórias. É muito legal saber o que tá acontecendo, né? É difícil saber o que tá rolando aí na cabeça de vocês. De repente, até uma escolha de R4, né? Que é uma coisa que a gente fala meio que informalmente, né? Até formal, eu diria. E eu acho que isso conversa muito com o que a gente estava falando, né? Porque, no fundo, já teve algumas pessoas que abordaram a gente, que mandaram mensagem também querendo, eventualmente, que a gente falasse, às vezes, alguma coisa mais técnica aqui, né? Já falando, não, mas fala sobre a cirurgia tal, fala sobre o tratamento tal, né? E são coisas justamente que a gente não quer trazer aqui, meio porque isso tem de monte por aí, né? Se alguém quiser saber sobre tratamento, essa é a parte fácil de achar, né? Acho que, infelizmente, o que falta é, eu ia fazer a palavra formação, mas eu acho que na formação falta no dia a dia, assim. Você sabe que uma coisa que eu acho interessante, que 2 aspectos, assim. Um, eu acho que uma coisa muito legal para mim de apresentar o podcast é que a gente estando aqui, né, totalmente focado aqui todas as vezes nas gravações e muitas vezes uma parte muito legal que vocês não ouvem, que é a parte offline, depois que a gente bate um papo aqui sempre mais informal com os convidados, eu com certeza aprendi muito aqui nesses 35 episódios que a gente teve, né? Então, ver as experiências de perto, e tal, tem esse negócio muito enriquecedor pra gente. E uma coisa dentro dessa mesma linha que eu sempre falo, por exemplo, da mentoria, é que a mentoria me força, eu acho que às vezes eu aprendo mais do que as pessoas que eu estou mentorando, porque você ouve umas perguntas, às vezes, né, que te fazem muito pensar em você mesmo, né? Então alguém te vira e faz uma pergunta assim, mas por que que você está fazendo tal? Por que que você está fazendo tal? E daí você pensa, mas por que eu estou fazendo tal, né? E às vezes o negócio te força uma reflexão que você não tinha antes. Então, às vezes eu acho até que quando a gente fala, a gente está usando muito a palavra formação aqui, porque muitos dos nossos ouvintes aqui são acadêmicos e residentes, mas eu acho que são discussões que faltam para o nosso dia a dia, né? Sei lá, quantas você senta numa mesa, para nós três, essa pergunta aqui, né, já formados, quantas vezes você senta numa mesa com ortopedistas, hoje em dia na mesa ainda está mais difícil, né, por causa da questão do isolamento, mas mesmo antes da pandemia, tem uma conversa séria, assim, sobre carreira, né? Sempre acaba sendo um negócio muito, muito informal, muito rápido, às vezes 2 a 2, né? Não é uma coisa comum. Acho que tem 2 pontos de vista, Leandro, respondendo aí. Eu acho que tem a questão da pessoa não ser sincera ou a pessoa ser ignorante com relação à situação dela. Que nem o André sempre fala, né? Você está conversando com o melhor ortopedista do bairro dele, né? Então você é o residente, você vê o seu preceptor, você fala, meu, e aí? E a carreira? Poxa, eu tô animado. Caramba, putz, é isso mesmo, é aquilo. De repente, você se forma e você vê que aquele cara que você tanto tinha como exemplo, na verdade, não é aquilo que você almeja. Então, número 1, ou ele talvez estava se enganando ou te enganando, ou ele realmente acredita nisso e não está errado, né? Então, eu acho que essa é um papo meio que informal que a gente tem, que a gente pode mostrar para as pessoas coisas que
às vezes elas não conseguem com as pessoas que estão próximo delas, né? E assim, por incrível que pareça, né? Um assunto foi um consenso. Um assunto faz sucesso, né? E talvez seja uma das nossas missões também trazer mais informação sobre esse assunto. O assunto que é o grande consenso de todo é a parte do dinheiro, né? Esse a gente viu que vira um hit, né? E que já tivemos haters também que falam que a gente não fala de verdade, né? A gente não fala exatamente números, né? Alguém acha que a gente vai botar Isso o que é contra-cheque. foda, né? Isso que é foda, né? O primeiro hater fez isso. Ele falou assim, poxa, vocês estão aí discutindo episódio, vocês não falaram quanto vocês ganham exatamente? Não, porra, meu amigo, que isso, meu? Você é meu contador agora? Você sabe meu lerite, porra? Entendeu? Então, é foda. Eu prestei um dia desses... Mas ele pode ser da Receita, né? Não precisa ser o contador. É verdade. Pior ainda, né? Pior ainda. Porque se for da Receita, eu tenho que falar a verdade, né? O contador... Eu tô brincando, sempre tem que ser ético nas suas declarações de imposto de renda, pessoal. Mas, enfim, inclusive um dia desses, eu postei no meu Instagram, inclusive o Mag ajudou, que tem a prova do plantão do Einstein, onde eu estou trabalhando, e aí vem um aluno, sei lá, estava no terceiro, quarto ano, sei lá, que ano que ele tem, perguntou, nossa, que curiosidade em saber quanto ganha exatamente o plantão. Aí, tipo, eu mandei assim, sei lá, eu mandei o joia para ele, sabe o joia do WhatsApp, não? Porque, poxa, o cara tá no terceiro ano, tal. Eu falei, não, plantão legal, tudo isso aí, talvez eu ganhe bem, mas é incrível como a gente quebrou uma barreira nesse sentido, cara. Eu acho que a gente quebrou uma barreira e a gente pode quebrar ainda mais. Inclusive, estou dando um spoiler ainda não confirmado, a gente tem um convidado aqui super especial que vai vir aí nos próximos episódios, aguardem aos próximos capítulos, né? Que vai falar realmente como ele conquistou uma grande recompensa financeira na ortopedia. E isso é possível e não é uma coisa para se ter vergonha, né? Talvez é uma coisa que a gente não sabia lidar muito bem com isso, né? Uma coisa que eu estava falando com vocês antes, pessoal, é uma das funções do Muito Além do Gesso, né? Que é trazer esses assuntos complementares, digamos assim, que são nada ou pouco abordados no dia a dia aí de residência e tudo. E aí eu queria jogar a bola para vocês. Como que ele era na época do Leandro André Noel, que estava ali acabando a residência, ou então acabando a faculdade, naquela decisão, putz, vou fazer trauma, vou fazer joelho, e queria perguntar para aquele cara que está operando quanto que ele ganhou naquela cirurgia, ou o que levou ele a fazer a formação dele, enfim, todos esses assuntos que são um pouco, entre aspas, delicados, e naquela época, acredito eu, que não existiu muito além do gesso, né? Como que foi como que era esse acesso a essa informação por parte de vocês naquela época? Sabe, Bruno, eu acho essa pergunta muito boa, assim, como que você ia descobrindo? No fundo, você perguntava sempre para o cara do lado, né? Era meio que assim, o R1 perguntava para R2, perguntava para R3 e que ficava meio que na dúvida se poderia falar isso com o chefe, né? Assim, era uma coisa meio esquisita. Você tinha uma informação muito parcial. Você ia perguntar, você perguntava para quem você era mais próximo. Mas talvez, assim, eu não diria que é um hater, mas talvez essa pessoa esteja realmente buscando uma informação e não tenha muito como conseguir. Eu acho que você vai ter que ter um pouquinho de calma, esperar e ir descobrindo aos pouquinhos. Assim, não tem. E assim, essa resposta ela é muito pouco precisa mesmo, porque ela não existe. Assim, se eu te falar, assim, hoje por um acaso eu fiz uma cirurgia atendi no consultório. Eu não tenho ideia quanto eu vou receber por essa cirurgia, mesmo hoje. E não é mentira. Não existe uma tabela, não existe uma coisa certa, existe um tempo para receber. Lógico que você vai acostumando, você vai entendendo mais ou menos, mas você não tem isso na sua carreira. Isso é verdade. E você sabe uma coisa interessante que quando eu estava falando e eu pensei a mesma coisa agora, André? Eu estava conversando outro dia com um amigo que trabalha nada a ver com medicina, mundo corporativo, administração e tal. E, na verdade, assim, não era um amigo, na verdade, era uma roda com 3 pessoas, que eu era o único médico, os 3 com trabalhos no mercado financeiro, o outro trabalhava com business de escola, mas não médico, mundo corporativo. E eles estavam conversando tanto que é louco que eles não sabem o quanto os pares deles ganham. Porque se você tiver assim, você está no mundo corporativo, as pessoas têm negociações, tal, então, sei lá, se eu e o André, a gente tiver o mesmo posto numa empresa, sei lá, vou pensar numa empresa grande, sei lá, na Volks, sei lá, porque meu nome
na cabeça, às vezes talvez eu e ele não vamos ganhar o mesmo valor, porque eu negociei melhor o meu bônus, ele negociou melhor o salário, então também é uma ilusão achar que essa questão que a gente está discutindo aqui é uma questão única da medicina. Nas carreiras em geral, eles estavam comentando, nossa, cara, a gente estava conversando outro dia com um cara que trabalha no RH, e esse é o cara que realmente sabe quanto cada um ganha, né? Porque o cara tá lá com os valores do salário na mão, né? Então também é uma ilusão achar que algum lugar você vai realmente saber isso, ou mesmo que alguma carreira, se você trabalhar como RH, como eu falei agora, as empresas vão pagar diferente, né? Então, ter essa variação é que a gente está menos acostumado e realmente, como o André falou, é muito louco porque a gente não sabe mesmo, né? Mas com relação à tua pergunta de onde a gente tirava, acho que era muito isso que o André falou. Eu tenho uma coisa diferente, que eu tenho um irmão médico, né, que também é ortopedista, que é um pouco mais velho do que eu, a gente tem 13 anos de diferença, então eu tinha um pouco de informação, um pouco mais essa por ter um irmão médico, ou muitas vezes, às vezes tem pessoas que são filhos de médicos, ou tem algum parente médico, que acabam tirando também um pouco mais de informação, mas sem dúvida a informação hoje em dia é muito mais fluida, né, muito mais fácil você conseguir chegar em alguém, né? Eu recebo tanta mensagem hoje em dia, como o Noel, eu sei que também recebe, assim, de pessoas pelo Instagram com dúvidas. Outro dia, eu até compartilhei com o pessoal, teve um cara que estava de plantão com um caso ali e me mandou uma dúvida pelo Instagram, que foi um negócio muito louco, assim. Então, o acesso é muito mais fácil hoje em dia do que era antes. Mas sabe que eu acho que ainda teve uma evolução falando de dinheiro com residente, agora de uma maneira bem direta. Era meio feio, assim, muitas vezes te oferecia um plantão, você ia fazer um plantão e era meio feio perguntar quanto você ia ganhar pelo plantão. Ah, você pode fazer um plantão para mim no hospital X na quinta? Era meio posso, não posso, você nem perguntava qual era o valor. Tinha meio que um valor de mercado para cada época. Assim, eu lembro que o primeiro plantão que eu fiz de 12 horas, ele pagava, na época, R$ 340. Eu lembro desse número. Mas não assim, você nem perguntava, você ia se você estava livre. Então, eu acho que essa cultura do dinheiro é importante. E não só o dinheiro, né? Respondendo aí ao Bruno, eu lembro que hoje em dia tem muitas empresas, muitos caminhos, né? Contando uma história pessoal. Eu lembro uma vez eu era R3 e veio lá na Santa Casa a mãe de um amigo meu com uma fratura do raio distal, era R3. Eu lembro que eu tratei dela, eu acompanhava ela no PS, no ambulatório, ficou tudo bonitinho, tal, consolidou, virei o herói dela. Aí eu lembro que ela tinha convênio, mas ela começou a acompanhar lá, não sei por quê. Ela chegou pra mim e falou: você não atende algum lugar aí que você pode me ver agora que colou, porque eu quero te agradecer, quero te dar um presente. Tipo, eu lembro que eu cheguei pro meu chefe do estágio que eu tava passando e falou: ô chefe, será que eu posso atender no seu consultório aí para ver uma paciente? Vou pedir pra secretária cobrar consulta, porque eu ia ficar constrangido de cobrar. Eu lembro que, cara, ele me deu uma resposta tão enrolada, era tipo, não, acabei de mandar minha secretária embora e eu tô alugando meu consultório a cada 15 dias, e tipo, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar. Eu perguntei pra ele, puta, quanto que eu cobro na consulta? O cara, não, putz, meus valores, tal, e sei lá, eu acho que esse cara tá no mesmo lugar de quando eu fiz a pergunta, então, ou talvez ele realmente estava enrolado, ou ele realmente não quis me ajudar. Acho que eu nunca vou saber aí a resposta, né? Sendo que hoje em dia a gente tem diversos caminhos para isso, né? Tem empresas realmente, né, que alugam consultório, você pode sempre mandar uma mensagem para o MAG, você pode sempre acompanhar a gente no Instagram e realmente conseguir as informações de outras maneiras e ouvir os episódios, né? Você sabe que dentro do negócio que a gente está falando de orgulho de trabalhar e não sei o que, eu lembrei de outro caos aqui também, que uma vez um colega lá um colega veio me pedir para ajuda, porque tinham pedido para ele traduzir um livro de ortopedia, e ia ser aqueles negócios meio assim, sabe? Tipo, livro tal, autor tal, daí, tipo assim, versão brasileira, tipo Herbert Richards, assim, traduzido por não sei quem tal. Eu falei, cara, tradução é uma das coisas mais trampo que tem. O cara veio falar, eu falei assim, olha, desculpa, eu não consigo, deu uma desculpa qualquer. Eu falei, meu, não vou pegar isso aí por nada. E depois um outro colega um outro colega pegou, e ele falou que esse cara comentou pra ele, falou assim, nossa, eu fui lá oferecer pro Leandro, ele meio que negou na hora, tal, ele achou estranho que eu neguei na hora. Então, tipo, as pessoas realmente, uma coisa que eu acho que é uma das grandes dificuldades nossas como médico, uma cultura não só de trabalhar muito, mas uma cultura onde falar não é muito difícil, né?
Você falar não parece que tá sendo, você é um traidor, né? Como a pessoa tá falando não, né? É difícil isso. Aliás, nessas situações, né? Lógico, eu acho que eventualmente se a coisa te interessa é diferente. Mas talvez a pior trabalho que você possa fazer na medicina é escrever um capítulo de livro. Ele não te dá muito reconhecimento, ele te dá um baita de um trabalho, seu nome vai aparecer meio escondido, ele não entra para o seu PubMed. Eu acho que talvez seja o pior trabalho de todos, entre escrever um artigo, o pior talvez seja escrever um capítulo de livro, e diria mais, hoje em dia, com a velocidade de informação, com a forma com que isso está acontecendo, até um ortopedista espetacular, que é muito amigo nosso, hoje publicou um artigo de uma técnica cirúrgica em vídeo. Acho que isso tá mudando demais, né? E não só, né? Tentar ver como essas pessoas novas vão ser estimuladas para isso, né? Eu vi um post, não lembro onde, falando que nos Estados Unidos, de revistas científicas sérias, né? Não estou falando de coisas de revisar artigo, né? Porque quando você revisa artigo, parece que muita coisa é anônimo, né? E não é cobrado, né? E por isso que quando você manda um artigo, você que está mandando o seu artiguinho aí, R3, para publicar na SBOT, né? Por causa da prova, demora, sei lá, 6 meses para você receber a resposta de uma revista científica. Porque, poxa, o revisor não ganha, ele não pode colocar, às vezes, ele bota aquele revisor, mas não importa quantos artigos ele viu. Como estimular isso, né? Como estimular um ortopedista para falar, meu, vai escrever um capítulo. O André acabou de falar, puta funça. Para revisar artigo, eu acho que o Leandro e o André também, que publicam bastante, recebeu Não, o uma Leandro publica porrada. mais. O Leandro publica mais, vamos ser sinceros. Então, olha lá, Leandro, você recebe muito e-mail aí de... Eu quis ser educado, André, eu quis ser educado. Tem Ô, um- Leandro, você recebe muito e-mail de please, review this article, tal, e você olha, cara, porque eu não publico bem e-mails e recebo esses e-mails e eu não sei se eles são no lixo ou não, mas eu mando tudo eles pro lixo eletrônico. Isso daí, um grande amigo meu lá do IoT, que é o Mauro Grastelli, chama de spam científico, que é um nome que eu acho muito bom, porque é impressionante o tanto de e-mail que você recebe, tipo assim, publique seu trabalho como um capítulo de livro e não sei o quê, e venha revisar e não sei o quê. E, cara, eu tenho negado muito, mas mesmo assim ainda caio numas roubadas, cara. Eu tô com 2 agora que eu preciso resolver, tipo, dentro desse negócio que você começa a se sentir mal de falar não para tudo, uns sims acabam entrando. E, bom, aí acho que é um assunto completamente diferente. Até a gente pode gravar, como já sugeriram pra gente, um episódio sobre pesquisa científica, mas eu pessoalmente hoje em dia acho uma metodologia de peer review, como você está falando, por não ser pago, uma coisa muito complicada, assim. Eu acho que também tá uma coisa muito que tá desatualizada, que precisaria melhorar bastante, isso é um fato. Acho que uma frase interessante, né, do meu mestre de jiu-jitsu, né, que ele publicou, não é uma frase dele, mas que é muito boa, que fala assim, nesse ponto da minha vida, né, se isso não me faz feliz ou não me traz dinheiro, eu não faço tempo para isso, né? Eu não arrumo tempo para isso. Acho que faz muito sentido. O tempo é finito, você precisa gerenciar seu tempo. Com certeza você vai ter mais coisa do que o seu dia comporta, então você tem que fechar a porta para algumas coisas. Perfeito. Acho que esse é um grande caminho para o final do nosso episódio aqui, que começou como o que nós somos aqui, deu uma digredida como sempre, mas acho que essa é uma das coisas que a gente faz aqui. Então acho que chegamos a uma opinião aqui, como o André colocou, que eu acho que muito além do gesto, chegando a uma conclusão do que a gente estava falando, é um espaço democrático, mas divertido, que a gente tem o intuito de trazer temas não usuais para os ortopedistas e muito dar vozes para aqueles que não são ouvidos. Eu acho que esse seria um bom resumo e esperamos estar fazendo um bom trabalho nisso daqui e vamos seguir nesse caminho porque está fazendo a gente muito feliz e espero que estamos trazendo felicidade para os outros junto com isso. E agora, para não ser, logicamente, não ser um episódio diferente dos outros, a gente vai para a nossa parte de recomendações e eu já vou passar para o Matheus, que eu sei que ele tem uma recomendação para o pessoal hoje. Fala aí, Matheus. Eu tenho uma recomendação, que na verdade são várias dentro de uma. Eu tô lendo um livro agora que o nome é TED, Falar, Convencer e Emocionar. E eu tô achando fantástico, porque o cara, ele, na verdade, ele agregou, ele pegou
as palestras mais ouvidas do TED, pegou técnicas de oratória e vai passando essas técnicas de oratória nesse livro, sabe? Ele fala que um dos principais erros, principalmente dentro do meio científico ou até no meio empresarial, as pessoas geralmente tendem a apresentar dados antes de conquistar o coração das pessoas. Então, eu estou aprendendo muito com esse livro, e como eu disse que tem várias dicas dentro de uma, é porque ele vai falando de todos os TEDs mais ouvidos, e eu leio 2 páginas, eu paro 20 minutos para escutar o TED. Então, acho que é uma dica muito boa para quem quer aprender mais sobre oratória e melhorar a própria oratória. Bom, eu vou dar uma dica cringe, então. Não importa o formato, seja os episódios agora na Netflix, seja o livro, por favor, conheçam Seinfeld. Isso é espetacular. Isso realmente vai mudar a vida de vocês. Não é falar para a criança assistir He-Man. Assistir Seinfeld, você não tem ideia do tamanho desse cara, a importância desse cara, como ele é inteligente, como o humor é sensacional e vale muito a pena. O formato que vocês quiserem, mas assistam Seinfeld. Sabe que realmente quando o André falou, quando você começa a ver Seinfeld, você começa a achar muito velho, porque não tem celular, tem tipo celular de telefone só de gancho, assim, né? Muito velho, mas continua muito engraçado. Minha esposa também é mais nova, ela nunca tinha visto Seinfeld, e a gente acabou maratonamos todos os episódios, ela adorou, então eu vi que mesmo achando velho, dá pra se divertir muito. Eu também sou fã, adoro ver de novo. E eu tava pensando o que eu vou recomendar hoje, vou meio no caminho da linha do Matheus, eu lembrei de um TED Talk, que eu acho que conversa muito com aquela parte que eu falei sobre por que a gente faz medicina, né? Que chama A Doctor's Touch, eu não sei como é em português, acho que deve ser um toque de médico, de um professor que chama Abraham Verghese, que fala sobre a importância da medicina e do contato com o paciente. E uma coisa muito legal que quando eu fui fazer meu pós-doc em Stanford, eu vi esse TED Talk de novo e eu descobri que o Abraham Verghese é professor em Stanford. Então eu, com o maior cara de pau do mundo, mandei um e-mail para ele falando que eu era fã do TED Talk dele e consegui ir tomar um café com ele, que foi uma experiência muito legal, bater um papo com um cara que eu tô vendo aqui, o TED Talk dele tem 1.875.000 visualizações. É um negócio realmente, eu acho que para todo mundo que trabalha, não vou nem falar só médico, todo mundo trabalha com a área de medicina, vale muito a pena ver. Gente, com isso a gente acaba o nosso 36º episódio do Muito Além do Gesso. São 20 mil starts, vamos rumo aos 50 mil. Daqui 2 semanas a gente volta com uma convidada, então eu falo sempre com uma convidada ou uma convidada, às vezes a gente sabe, é uma convidada muito especial, vamos ter um episódio que eu acho que vai ser bem bacana. E para você que está ouvindo a gente até o final agora, eu quero lembrar que está rolando uma promoção lá no Instagram de sorteio de um scrub, de um pijama cirúrgico, então vai lá se você não viu ainda, porque a gente está sorteando um pijama cirúrgico do Muito Além do Gesso. Tenho certeza que vocês vão gostar aí para poder usar nos plantões aí para o Brasil. Um grande abraço e até daqui 2 semanas com o próximo episódio.